Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Queria começar esse podcast de hoje fazendo uma correção, né? Porque no podcast anterior eu tinha falado que os dois jogos da Copa do Brasil iam ser na quarta. Eu errei, tá? Foi só o jogo do Cruzeiro e do Internacional. O outro é na outra semana do Atlético e do Grêmio, né? É que eu vi a data de quarta, eu vi escrito quarta-feira, mas eu não vi a data, né? Então mais um erro em sequência aí. Antes disso eu tinha falado que iam ter dois jogos do brasileiro na segunda, né? Mas foi só um. Então eu queria fazer a correção de novo, pedir desculpas mais uma vez. Vou me atentar mais com as datas aí, galera. Desculpa aí. Começar falando de Corinthians, né? Corinthians tirou aí uma rodada de atraso, jogo contra o Goiás. Jogo bom, cara. Foi assim, foi 2-0. Mas foi um placar de certa forma, claro, o Corinthians foi superior, mas foi um placar de certa forma um pouco mentiroso, tá? Porque o Goiás valorizou muito, cara, dificultou demais a vida do Corinthians. O Corinthians saiu na frente com um gol do Júnior Urso, né? Um belíssimo gol, diga-se de passagem. E mas o Goiás chegou a empatar, tá? Num gol que foi anulado, teve um impedimento bem leve ali, um impedimento suave, mas o Corinthians teve as chances mais perigosas. Claro que ainda quando estava 1-0 para o Corinthians, o Goiás, cara, deu um susto, né? O Cássio teve que fazer grandes defesas. Talvez aí me arrisco a dizer, né, que o Cássio mais uma vez, assim como foi na partida contra o Palmeiras, tenha sido o destaque do Corinthians em campo, porque ele salvou pelo menos uma ou duas chances do Goiás muito perigosas, mas extremamente perigosas mesmo. Então, é, conseguiu segurar aí o 1-0 para o Corinthians e depois o Corinthians teve um pênalti a favor e conseguiu converter e conseguiu ampliar o placar. Um pênalti para mim foi bem marcado, né? Então, cara, mais uma vez, uma bela partida do Corinthians, tem que ressaltar aqui, mas é claro que correu riscos, tá? Mais uma vez, assim como foi na partida contra o Palmeiras, e chegou até a tomar um gol, tá? O impedimento foi nos mínimos detalhes, aí foi talvez menos de um pé ali, né? Se eu vi no Tirateima aí da Globo, talvez tenha sido aí até um pé, não chegou a ser nem um pé inteiro, né? De fato estava impedido, mas um lance muito difícil, tá? Pega um árbitro de vídeo com uma câmera mais ruinzinha, ele não ia conseguir ver. Então correu o risco, mais uma vez, eu vi muita gente falando, essa defesa do Corinthians está muito boa. Cara, eu não acho que está muito boa, tá? Porque o Corinthians, se a gente pegar aquele Corinthians que foi campeão brasileiro, era um time absolutamente impecável, né? Lembrava até, lá, dadas as devidas proporções, lembrava a campanha que o Palmeiras vinha fazendo, né? Aquela campanha invicta, sem tomar gols, era muito parecido com aquele time do Corinthians. Claro que o Cássio sempre garantia uma ou duas bolas mais difíceis, mas as chances criadas pelo Goiás, assim como a gente viu no jogo contra o próprio Palmeiras, foram chances reais de gol, né? E só não tomou porque tinha um grande goleiro protegendo aí, garantindo a retaguarda. Então, eu não acho que a defesa do Corinthians teve esse primor, não, tá? Eu acho que tem muito a melhorar. Deu muito espaço pro Palmeiras, deu muito espaço pro Goiás e correu risco nos dois jogos. Eu acho que assim, tem coisas a se avaliar, tem coisas a se prestar atenção, porque tem muita coisa a ser melhorada, né? Esse Corinthians vem melhorando no setor ofensivo, isso é muito legal, porque era um time que simplesmente não conseguia criar nada, né? Criava uma ou duas chances sem muita inspiração. Se tinha um Cleison que corria demais, mas um cara não chegava a criar absolutamente nada. Um Pedrinho que chuta muito bem de fora da área, mas nada assim muito absurdo, né? Então a gente começa a ver uma melhora no setor ofensivo e isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque isso coloca o Corinthians numa condição de dar uma guinada na tabela, porque lógico, os gols garantindo uma defesa sólida, os gols vão trazer as vitórias. Então, eu acho que o Corinthians tem muita coisa boa, tem muita coisa que melhorou. Eu já falei aqui, olho nesse Corinthians, tá? Porque esse Corinthians vem melhorando de uma forma muito interessante, mas defensivamente está dando um susto, está dando muito espaço para os adversários, né? E só não tomou mais gol, só não perdeu do Palmeiras, e só não empatou ou perdeu desse time do Goiás, porque o Cássio segurou a bronca. Porque eu falei, se de repente o Goiás faz aquele gol, o jogo muda de cenário.
a cara do jogo muda totalmente, né? E é o que eu falei, depois teve pelo menos uma ou duas grandes chances, duas grandes defesas do Cássio, e aí, cara, se o Goiás também faz aqueles gols, a cara do jogo muda. É por isso que eu falo, claro, não tomou, não tomou, não adianta a gente ficar falando se, mas que teve chance, que correu risco, isso correu. Então eu acho que tem coisas a serem melhoradas sim, tá? É, mas é o positivo mais uma vez, e mais uma vez eu falo, olho nesse Corinthians, porque por mais que tenham tido todas essas adversidades, né, esses sustos, o Corinthians venceu mais uma partida, é um time que vem se estruturando, ganhando corpo, né, volume de jogo, e isso é muito interessante, e esse time, sob o comando do Fábio Carille, é um time que eu vejo muito perigoso, né? Então, olho nesse Corinthians, já falei uma vez, vou repetir, porque é um time que vem numa crescente, né? É um time que realmente ele vem numa crescente muito bacana. Então é muito promissor, né? Falar agora de Copa do Brasil, que noite, que jogo terrível para o Cruzeiro, tá? O jogo foi 1-0 para o Internacional, Cruzeiro mandante, Mineirão lotado, e aí o Internacional estragou a festa e aí acabou terminando a noite até com a demissão do Mano Menezes. A demissão não, o Mano Menezes pediu para sair, né? Ele não chegou a ser demitido, claro que rolam todas as conversas ali e tal, a gente nunca sabe, né? Se o cara falar que não vai sair, se vai ser mandado embora. Enfim, o fato é que o Mano é muito profissional, ele já tinha colocado o cargo dele à disposição e não fazia sentido nenhum, né? Eu acho que as conversas do último jogo, do Campeonato Brasileiro, da derrota para o Atlético, até esse jogo para o Internacional, acho que já vinham ocorrendo muitas conversas e provavelmente já estava acertado, né? Se vier um resultado negativo, eu vou sair, não faz mais sentido eu continuar porque a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue ver mais uma evolução. Então, é um cara muito profissional, né? Eu falei, já tinha colocado o cargo à disposição e mais um resultado negativo, não é que o cara jogou os panos, não é que o cara se entregou, é porque realmente as conversas que acontecem nos bastidores devem encaminhar para isso. Cara, a gente não vê mais uma evolução, a gente quer continuar, a gente está dando sequência, a gente confia no trabalho, mas é um trabalho que já não tem mais evolução, né? Vem em queda livre. Então, assim, é difícil a gente continuar com um trabalho desse. Então, isso não só falando em termos de diretoria, de departamento de futebol, mas falando da própria comissão técnica, né? Que vai se desmotivando, vai se desgastando, vai tentando recuperar o time, implantar um esquema de jogo para voltar a encontrar o caminho da vitória, para encontrar o caminho do sucesso de novo, mas isso não vai acontecendo, isso vai acabando frustrando, né, a comissão técnica e, cara, noite difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro não teve, é, é, eu acho que o Cruzeiro não ofereceu perigo qualquer para o Internacional, tá? Teve algumas chances muito interessantes, mas para mim o Cruzeiro não apresentou absolutamente nada, tá? É um time que primeiro tempo acho que teve até um pouco mais de posse de bola, foi um pouco mais decisivo para tentar chegar ao ataque. Você via que os caras de fato tentavam buscar o gol, mas não criaram chance nenhuma de perigo, tá? Talvez o Thiago Neves tenha tido uma ou duas grandes oportunidades que ele recebeu a bola numa condição muito interessante para finalizar, mas finalizou muito mal, né? Quando a fase é ruim, ela é ruim, porque quando o ano passado, quando a fase era boa, o cara chutava de qualquer jeito, de qualquer canto, em qualquer espaço ele encontrava um jeito, encontrava um posicionamento para fazer o gol, né? O Thiago Neves era um cara muito decisivo e dessa vez não aconteceu, né? Para você ver quando a fase é muito ruim, bate aquela ansiedade para fazer o gol logo e o cara erra. Então eu sincero e honestamente, esse Cruzeiro para mim não apresentou nada. Foi uma noite absolutamente lastimável, uma noite para se esquecer mesmo. Claro, o Internacional também não. Eu acho que o Internacional foi o time que teve mais chances, mas assim, primeiro tempo também não apresentou nada. Claro que era o visitante, não era obrigado a apresentar nada. Estava sem seu principal armador, né, o D'Alessandro suspenso, que tomou o vermelho no jogo contra o Palmeiras. Então era um time que estava sendo conservador, né? O Internacional muito seguro, defensivamente é impressionante. O sistema defensivo do Internacional é invejável. Talvez hoje um dos melhores do Brasil, se não o melhor, tá? Já falei mais de uma vez aqui. Essa dupla de zaga muito boa, os caras
se dedicam de corpo e alma. Você vê que eles, cara, para cortar um passe do Cruzeiro, os caras se jogavam, deitava no chão, cara, fazia o que precisava, aquele tipo de garra que todo mundo quer ver no seu time. O Internacional tá mostrando isso. E eu não tô falando só de zagueiro, não. É todo mundo, né? O time como um todo funciona muito bem. O D'Alessandro fez falta no setor de criação, óbvio. Então o Internacional, cara, tava ali, na dele, buscando uma outra chance, mas já para o meio, para o final do jogo, o Internacional cresceu na partida, né? Porque o Cruzeiro também não estava apresentando absolutamente nada, não dificultava, não dava qualquer risco para o Internacional. Então o time naturalmente vai saindo mais para o jogo, até porque o Cruzeiro também vai cansando, vai dando mais espaço. E o Wellington Silva foi o cara que teve uma grande chance, né, defendida pelo Fábio. Paulo Guerreiro depois, na pequena área, um cruzamento na área, ele sozinho, ele chutou em cima do Fábio, né? O Fábio chegou a defender com as pernas, né? Então parecia ali que tudo se encaminhava para o empate, até que o Internacional teve uma cobrança de falta, uma baita cobrança do Guerreiro, uma baita de uma cobrança mesmo, tá? Mas não foi gol, o Fábio foi buscar, o Fábio fez milagre, cara. Foi inacreditável, né? Vendo o lance ao vivo, cara, foi inacreditável o que o Fábio fez, né? Ele deu um pulo, cara, eu acho que, lógico, o goleiro imagina que a bola vai ali, mas de qualquer forma era um lance muito difícil, né? Uma falta muito bem cobrada, muito forte no ângulo, e o cara voou, né? Ele voou para defender, defendeu do jeito que deu, a bola voltou, sobrou para o Denilson, ele empurrou para a rede e fez o gol, calando aí, dando um banho de água fria no Mineirão. Depois disso, o Mano tentou, lógico, obviamente o que podia, né, para tentar buscar pelo menos o gol de empate. A torcida começou a xingar ele, é, ele ficou aborrecido, obviamente, e tudo aí acabou terminando de forma muito melancólica e até com uma saída do Mano Menezes. Infelizmente, eu acho que o Cruzeiro perdeu muito, né? Eu acho que é lamentável o técnico que está há mais tempo no comando de um time sair da forma como saiu, de forma muito melancólico, sendo chamado de burro pela torcida, né? Burro não faz sentido algum, né? O cara é o atual bicampeão da Copa do Brasil, então eu acho que tudo isso vai minando as forças do treinador e não só pela falta de resultado, pela a bronca talvez com a torcida, essa rusga aí com a torcida, o cara acaba cedendo e ele acaba saindo, desistindo do trabalho que vinha sendo muito bacana, que vinha sendo um trabalho muito vencedor, na minha opinião, tá? Tudo bem que os resultados esse ano não eram dos mais agradáveis, né? Zona do rebaixamento, eliminação na Libertadores em casa, é, derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas para mim é um trabalho muito bem feito. Esse time do Cruzeiro é um time que, se você olhar a escalação, ele impõe respeito em qualquer outro time do Brasil e da América do Sul, né? É um time muito forte, é um time que impõe muito respeito, né? O adversário respeita muito. Então lógico, não vem rendendo hoje. Você fala em Cruzeiro, ninguém tem medo do Cruzeiro, porque é um time que não consegue fazer gols e nessa essa ansiedade de querer buscar o gol deixa espaço para o adversário e acaba tomando, né? Mas é um time que, se você olhar friamente, os jogadores é um time que impõe muito respeito. É um time que assusta qualquer um. Então, infelizmente, e por que eu estou falando isso? Porque foi o Mano Menezes que montou esse time. Se esse time impõe respeito, se ele assusta os outros, pelo menos na escalação, é porque é um trabalho de longo prazo, né? E respeito se ganha com trabalho, respeito se ganha com resultados. E o Mano Menezes fez isso. Infelizmente, esse trabalho fica pelo caminho, vai por água abaixo, e o que a gente espera é que toda essa estrutura criada tenha continuidade para um futuro técnico, né? Porque se você pega o Fábio Carille, o que ele fala é que esse DNA corintiano que a gente vê hoje começou com o Mano Menezes. Começou com o Mano Menezes, o Tite deu continuidade, ele vem dando continuidade. Então o que fica de esperança é isso, é que seja o que aconteceu um pouco como o Corinthians, pelo menos é o que o Fábio Carilho diz, tá? A gente não sabe, a gente não está no dia a dia do clube, né? Mas a gente espera que seja algo parecido, né? Ele implantou um esquema de trabalho, né, que começa com o Mano Menezes agora e a gente espera que tenha continuidade por outros técnicos na sequência
para que esse time continue mantendo essa cara, esse jeito de jogar, esse, esse respeito aí que tem pelos adversários, né, e essa potência, continue sendo essa potência que é no Brasil, no Campeonato Brasileiro, no Copa do Brasil, enfim, time de muito respeito no contexto nacional. Então, fica aí, lógico, um ponto de lamentação mais uma vez, né, mas assim como eu vinha torcendo, por exemplo, Fernando Diniz no Fluminense, a gente também faz a crítica, né? Porque sem resultados, infelizmente, não tem como dar continuidade. A gente sabe como é que é futebol e não só futebol, tá? Eu acho que em qualquer trabalho que a gente tem, se a gente não entrega resultados, o empregador acaba é, mandando a gente embora. Então, eu acho que faz parte da vida. Infelizmente, tá? Eu acho que o Cruzeiro vinha atravessando uma má fase e a gente sabe como é que é futebol. Quando você está numa má fase, não importa o que você faça. Infelizmente, as coisas não acontecem. Você pode chutar, 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 as coisas não vêm, o gol não sai e aí você acaba tomando pelo excesso de tentar, né? Porque vai pro ataque, tenta, dá espaço para o adversário. Claro que o gol do Inter acabou saindo num lance de bola parada, mas com a bola correndo, o Internacional teve grandes chances também, tá? Então, destaque aí pro lance aí, para a oportunidade que teve o Wellington Silva. Então, cara, só tem que dizer que o Internacional agora é ainda mais favorito, tá? Se o Internacional para mim já era mais favorito antes desse jogo acontecer, agora então nem se fala. Porque joga em casa, tudo bem que o próprio Odair Hellmann falou, cara, a classificação não acontece hoje. Hoje o resultado não importa. Independentemente do que aconteça aqui, a classificação só virá em casa. E aí é importante que o Internacional tenha isso em mente, que tenha isso na cabeça, porque não tem gol fora de casa. O gol fora de casa não tem peso 2. Então é importante que o Internacional tenha total consciência disso, que vá para fazer um jogo seguro, que vá para vencer, para não dar chance para o azar, porque a gente nunca sabe. Às vezes esse é o tipo de coisa que vira chave, os jogadores se entregam de corpo e alma e conseguem na raça arrancar uma classificação na casa do Internacional, né? Então, é claro, eu estou falando de favoritismo, falando de momento, de sequência. Então, a sequência do Internacional é muito interessante. É um time que, assim como eu avaliei antes desse jogo, é um time que está numa sequência muito melhor que a do Cruzeiro. A fase é muito melhor. Aí agora vence a partida fora de casa, primeiro jogo, o Cruzeiro acaba de perder o seu comandante, então a soma de fatores coloca o Internacional como o mais forte, o mais favorito nesse momento. Mas é claro que o Internacional acho que não pode ir para esse segundo jogo com o regulamento embaixo do braço, né? É um time que tem que ir lá e tem que ir para vencer e para garantir o resultado, porque é só assim esse Internacional vai garantir a passagem para a final, passaporte para a final. Então time muito bom, não tem aqui mais o que falar, eu sempre falo aqui, venho falando nos últimos podcasts, sempre muito bem desse time do Internacional e mais uma vez mostra que é um time, cara, para se elogiar mesmo e para ficar de olho, porque é um time muito bem taticamente, é um time muito bem estruturado e a aplicação tática dos jogadores é impressionante, né? Tanto no sistema, o comprometimento com a defesa, quanto o comprometimento do meio campo ofensivo também, que cara, vem dando resultado, vem funcionando muito bem, com um grande centroavante que quase fez um golaço de falta, o Fábio fez milagre, mais uma vez, falar que buscou ali um lance praticamente impossível para mim, de uma forma impressionante, assim, a gente vê no replay não parece que foi não parece que foi assim uma defesa absurda, mas é que eu falei, vendo o lance ao vivo, na velocidade normal, cara, foi um lance impressionante a defesa do Fábio. Então olho, ficar de olho, óbvio, mas o Internacional, claro, é muito mais favorito e tem tudo aí para conseguir essa classificação. Mais uma vez fica aí a lamentação, infelizmente o Cruzeiro perde aí seu comandante, é um cara super vencedor, um cara que fez esse time muito vencedor e ficar acompanhar aí as notícias para ver para onde que ele vai, né? Muito provavelmente os grandes clubes já estão de olho, então que é um grande técnico, né? Então fica aí a lamentação, cai o técnico aí que estava há mais tempo no comando de um time. Agora acho que se eu não me engano o Renato Portaluppi é o técnico mais que há mais tempo vai
comandando um time que no caso é o Grêmio, e que vem muito bem, diga-se de passagem, né? Quarta-feira que vem, o outro jogo aí dessas semifinais da Copa do Brasil, né? Aí sim, um Grêmio e Atlético Paranaense. É, pedi desculpa mais uma vez, falei que ia ser nessa quarta esse jogo, mas é na quarta que vem, né? Olho nesse jogo, já fiz a minha análise, acho que o Grêmio joga em casa, o momento, a fase também do Grêmio, a forma como o Grêmio vem jogando, torna o Grêmio um pouco mais favorito para esse jogo, mas o Atlético sempre é aquele adversário indigesto, tem bastante tempo aí, vem tendo aí bastante tempo para digerir essa derrota no, na Libertadores. Então é um time que vem forte nesse jogo, hein? Vem forte para esse jogo, porque mais uma vez, se fosse nessa quarta, eu acho que viria um pouco mais cabisbaixo, viria com a moral um pouco mais baixa, né? Porque uma eliminação recente, você sente isso mentalmente. Agora não, teve muito tempo, digeriu essa derrota, essa eliminação e agora bem forte de novo, eu acho, para essa decisão aí, para essa semifinal da Copa do Brasil. Vou ficando por aqui, dar o destaque aí do final de semana, né? A gente, Brasileirão, que eu queria destacar é o clássico paulista, né? Vai ter São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, São Paulo e Santos no caso, porque o jogo é no Morumbi, né? Mas jogo que promete, jogo quente. O Daniel Alves falou que quer estrear, mas a gente não sabe como é que tá a situação física dele, né? Então, acho que também não adianta um jogo difícil, tá? É um jogo para o São Paulo, é um jogo muito perigoso para pôr um cara fora de forma. A gente viu o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo colocou o Felipe Luiz para jogar contra o Bahia, só que era um cara fora de forma. Ficou claro isso, tá? Então eu acho que tem que tomar cuidado, né? Se o Flamengo tomou 3 do Bahia, o São Paulo corre um risco muito maior de tomar 3 do Santos, cara, porque é o líder atual do campeonato, vem jogando muita bola. Então eu não sei, cara. Eu tenho lá minhas dúvidas se vale a pena colocar o Daniel Alves agora, mesmo que ele esteja é, bem de saúde e tal, mas fisicamente é óbvio que ele não tá 100%, tá? Porque tava de férias, não tava trabalhando todos os dias, então fica aí a minha preocupação. É legal, porque o jogo é em casa no Morumbi, a torcida quer ver, o cara quer jogar, é torcedor, tem identificação com o clube, mas você vai jogar contra um adversário que pune. Então, se o Daniel Alves entrar e deixar espaço para o ataque do Santos, principalmente ali no lado dele, tá na lateral direita, o Soteldo vai deitar e rolar. Então, acho que é melhor, preserva o jogador, preserva o atleta e, deixa para uma outra ocasião, cara. Acho que não é o momento, tá? É, enfim, isso aí que eu espero. A torcida, obviamente, quer ver o cara jogando, mas é o que eu falei. Se for para entrar para jogar, deixa para jogar os 5 minutos finais, porque, cara, mais uma vez, pelo aquele lado direito ali, se o Daniel Alves jogar de lateral direito, cara, o Soteldo vai deitar e rolar para cima dele e vai criar chance de gol uma atrás da outra. Então, fica aí esse ponto de atenção, baita de um jogaço, são dois times que o Santos está voando, né? O São Paulo é um time que também está numa crescente muito boa, é o sexto colocado, segue invicto depois aí dessa pausa da Copa América também. Então, dois times, um jogo muito interessante. Outro jogo que vai ser um jogaço, Flamengo e Grêmio, tá? Baita jogaço também, Internacional e Corinthians, outro jogão, né? Então, mas o clássico mesmo aí é o São Paulo e o Santos. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. O jogo vai ser no sábado. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, vou me despedindo. Semana que vem, segunda, estamos de volta aí. Vamos fazer esse comentário dessa 14ª rodada. E é isso aí. Santos segue mais líder do que nunca, né? Os outros ficam na torcida para que o São Paulo consiga aí arrancar esses 3 pontos para conseguir encostar. Então, vamos acompanhar que o Brasileirão tá quente, a gente torce para que continue assim. E é isso aí. Valeu, um forte abraço e até a próxima.